Bem, vamos iniciar agora uma live. Eu estou aqui, primeiro eu queria agradecer, eu começo agradecendo, eu estou aqui com duas figuras maravilhosas, referência nas lutas que a gente constrói. Estou aqui com Guilherme Boulos e com Maria, do Rio de Janeiro. E o nosso desafio é conversar sobre direito à moradia em tempos de pandemia. Eu só vou me apresentar rapidinho, né? Acho que quem não me conhece, eu sou Dani Portela, sou historiadora, sou advogada popular, militante de direitos humanos, feminista, e atuo na área de políticas públicas para mulheres também, que é um tema que tem chamado muita atenção, que é o aumento da violência contra a mulher durante esse período da pandemia, também a violência contra crianças e violência contra pessoas idosas. Então, eu vou deixar que cada um se apresente e a gente vai fazendo mais uma conversa, um bate-papo nesses desafios de compreender um país com tantas desigualdades, como a gente vai enfrentar esse desafio nunca imaginado. Guilherme, se apresente e fala um pouco aí para a gente, Maria também. Tudo bem, Dani? Satisfação Tudo ótimo. Estar com a Maria, que também tem levantado um debate muito importante, que é o tema do trabalho informal, dos trabalhadores ambulantes, que a Maria representa essa luta com muita força no Rio de Janeiro. Cumprimentar você pela iniciativa, Dani, desse nosso bate-papo, pela militância, pelo trabalho aí em Pernambuco, aí em Recife. Acho que esse é um debate mais do que essencial, né? Na verdade, a pandemia, o coronavírus, no mundo todo, traz um rastro de morte, de destruição, de sofrimento, né? É uma tragédia mundial. Eu ousaria dizer a maior tragédia da nossa geração. Mas o coronavírus, ao mesmo tempo, também evidenciou problemas que a sociedade não estava se atentando antes, né? O debate da moradia é um deles. É que agora, quando se fala da necessidade do isolamento físico, que é necessário, é uma questão de saúde pública, surge o debate de como é que vai fazer quarentena quem não tem casa, né? Como é que vai se isolar aquelas pessoas que estão com 5, 6 pessoas num cômodo, que é a situação de moradia de milhões de brasileiros em favelas, em comunidades. O debate do trabalho informal, né, que até levou a principal conquista que a gente teve nesse último período, que foi a renda básica emergencial, a partir do debate dos trabalhadores informais. Nós estamos falando de 40 milhões de brasileiros e brasileiras que trabalham de dia para comprar o jantar e que, se não tiverem o apoio necessário, não tem como se isolar. Como é que vai se isolar e ficar sem comida na mesa? Então, esses debates que estavam invisibilizados, que há anos a gente tenta trazer pelo movimento social, pelo PSOL, colocar como debates importantes, esses debates agora na pandemia também os ouvidos se abriram, a sociedade se sensibilizou e é importante que a gente traga também eles à tona. É interessante, Guilherme, que se a gente olha esses dados aqui no estado de Pernambuco, a última pesquisa do PNAD aponta que 48% dos trabalhadores em Pernambuco eles estão no mercado informal. É quase a metade dos trabalhadores que vivem da informalidade. Então, a gente precisa chamar atenção para um fato que a gente já vinha fazendo, que é para chamar atenção de ser um país de profundas desigualdades e que, nesse momento, essas desigualdades se evidenciam. Como muito bem Guilherme falou, quando a gente sobe uma hashtag dizendo fica em casa, e aí isso, de certa forma, me angustia quando você pensa nas milhares de pessoas que não têm casa, que não têm teto, ou que não têm casa em condições de fazer um isolamento. Quando você diz que a principal medida é lavar as mãos, e a gente tem que discutir a questão da política sanitária e distribuição dos recursos hídricos no Brasil, a maioria, grande parte desses lares não tem água disponível. Aqui isso é uma realidade muito forte. Estou falando, se a gente pensa em Recife, na capital, você tem nas periferias da cidade a situação de famílias que chegam água no máximo uma vez por semana. Então, quando a água é para cozinhar, lavar as mãos é um grande luxo, né? Então, como a gente vai discutir isso nesse momento
e como a gente pode ver a importância de a gente agora parar para olhar para pessoas que são invisibilizadas, na verdade. Então, Maria, como é que estão as coisas aí pelo Rio? Fala um pouquinho. Eu sei que a tua atuação no comércio informal e na luta por moradia são muito importantes no Rio, e eu fico muito feliz de você estar aqui nessa conversa com a gente, companheira. Se apresenta um pouco e fala um pouco desse desafio por aí. Primeiro eu queria agradecer a você, Dani, e o Guilherme, a importância da gente estar aqui nesse debate, né? A gente está debatendo a questão da informalidade, né? Eu sempre digo, eu sou camelô, trabalho na rua, sou Maria, sou coordenadora do MUCA, Movimento Unido dos Camelôs, criado em 2003, em defesa dos trabalhadores que vive uma perseguição, né? Incrível, né? Trabalhador querendo trabalhar e sendo perseguido para não trabalhar, né? A pessoa que não tem emprego, o poder público não gera condições dessas pessoas trabalhar, essas pessoas têm que apanhar na rua, sendo impedidas de estar levando a sua mercadoria para vender e levar o seu pão de cada dia para casa. Essa discussão me dói na alma. Mas eu fui moradora da ocupação de Gonzaga com muito orgulho, aprendi muito nesse espaço coletivo, a importância da gente estar ocupando esses prédios vazios na cidade, dando para essas pessoas que estão na rua, né? A gente fala hoje de isolamento social. Como é que o morador de rua vai se isolar social se ele não tem casa, né? Fica em casa. Como é que o morador de rua vai ficar em casa? Então, assim, essa discussão é muito importante, né? E o Guilherme falou muito bem que isso está servindo para a gente colocar essa discussão na mesa, né? A gente precisa discutir isso, a gente precisa discutir as pessoas que não têm casa. Os governos têm que enxergar que a informalidade, esse momento que a gente está conseguindo, né? E algumas pessoas conseguindo ganhar esse auxílio emergencial, porque a gente tem muitas denúncias, eu tenho vários camelôs aqui que não conseguiram ganhar, que estão em análise ainda, que o dinheiro caiu na Caixa Econômica, a Caixa Econômica descontou, que ele estava devendo a Caixa, se foi descontado, então ele não ganhou o auxílio todo. Então, assim, muitas denúncias. Então, assim, a coisa ela é muito grave, né? Se votou o auxílio está vindo, mas, assim, eu não tenho direito, eu olho lá, o meu está ainda em análise, vai ficar em análise até quando? Eu sou informal, não tenho carteira assinada, trabalho na rua há 24 anos, né, e sem direito a esse auxílio. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vive, assim, uma situação muito ruim, a gente tem um presidente muito ruim, né, que ele é aqui do Rio de Janeiro, essa coisa daqui do Rio de Janeiro, e, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro essa coisa teve muito voto. A gente tem o governador também e o prefeito da cidade, né, que é uma coisa que a gente não sabe para quê, né, fez uma campanha tão grande de cuidar das pessoas e cuidar das pessoas da própria igreja, né, porque a população mesmo do Rio de Janeiro está à mercê. Os camelôs da cidade são cadastrados, são 60 mil cadastrados, 20 mil que tem autorização, né? E a nossa lei, a gente tem uma lei que ela dá direito a gente ter auxiliar na nossa autorização. Então, eu tenho um auxiliar na minha autorização. Eu tenho o direito de pegar minha cesta básica, mas o meu auxiliar não tem. Então, se cada autorização tem um auxiliar, então são 20 mil autorizações, são 40 mil pessoas naquela autorização, porque mais 20 mil são auxiliares. A prefeitura ela não está dando cesta básica para os auxiliares. E ela não reconhece os 60 mil cadastrados. Imagina aqueles que não são cadastrados. Então, a gente está vivendo uma guerra assim, muito grande, né, com a prefeitura. A gente recebeu algumas cestas da Secretaria de Assistência Social, mas é muito pouco, porque muita gente na fila de espera. E aí é muito, muito ruim você receber, igual eu recebo todos os dias ligações, Maria, eu não tenho o que dar para o meu filho comer hoje, eu não tenho comida. E aí, como é que você pede para uma pessoa dessa? Fique dentro de casa, né? Faça o seu isolamento. Aí não tem água dentro de casa, não tem sabão para lavar a mão, porque não tem dinheiro para comprar. E aí a prefeitura, eu recebi hoje uma mensagem de uma amiga minha que ela foi pegar a cesta, porque ela tem autorização. Ela falou, Maria, eu vim com aquele peso nas costas, andando mais de 2 quilômetros, porque o lugar que a prefeitura distribui a cesta é o lugar que não tem ônibus. A pessoa não consegue pegar ônibus para ir para casa. E a pessoa não tem dinheiro para pagar um Uber, porque se ela está indo pegar a cesta, é porque não tem dinheiro nenhum. Ela falou, Maria, eu vim com a cesta chorando, me sentindo humilhada com aquela cesta nas costas, mas eu tinha que levar para casa, porque era a única fonte que eu tinha de comer hoje. Então, assim, é muita humilhação para esse povo tão sofrido, que vive nessa cidade, que sustenta essa cidade, né? Se não fosse a economia informal, com tanto desemprego que a gente está tendo, eu acho que a economia estaria muito pior do que está. Os camelôs, os trabalhadores informais, consegue pegar a mercadoria, vender e fazer a economia girar, porque o desemprego está tão grande
e esse povo precisa de respeito, né? A gente precisa, e a maioria, né? Acho que 98% das pessoas que moram em ocupação, né, que moram em comunidades, são as pessoas que trabalham em informalidade, né? O tempo todo eu morei na ocupação, todo mundo da ocupação trabalhava como camelô na rua, então para a gente era muito bom fazer o debate, porque a gente conseguia discutir dentro da ocupação também com os camelôs. Então, assim, foi um momento muito rico na minha vida, eu aprendi muito naquele espaço, e eu acho que a gente tem que brigar muito, lutar muito para a gente estar garantindo que essas pessoas, que essa população tenha direito a ter moradia, a comida, a educação e a saúde. Guilherme, eu queria te fazer uma provocação, na verdade. A gente pensando a partir dessa realidade que Maria coloca tão bem, que é uma realidade que ela tem falado em primeira pessoa, como testemunha ocular, de pessoas que nem sequer conseguem acessar essa renda emergencial. É bem interessante que a propaganda baixe no aplicativo, né? Então, parte do pressuposto de que as pessoas que necessitam dessa renda, elas têm um smartphone, um aparelho que tem um aplicativo, que tem acesso à internet. Então, parece que a gente não está no Brasil, que a gente não vive uma realidade de profunda desigualdade num país que, se a gente pensar que o 1% mais rico do Brasil concentra quase 1/3 da renda do país inteiro, então, assim, se a gente pensar que, no caso, a realidade do Brasil, ela aponta essa desigualdade e que muitas pessoas não vão sequer conseguir acessar esse auxílio, que vale sempre falar, é uma coisa que eu tenho repetido, que inicialmente a proposta de Guedes e de Jair Bolsonaro era um auxílio de R$200. Então, se a gente conseguiu aumentar um pouco mais, isso é um trabalho, foi um trabalho da oposição. Então, assim, a gente precisa deixar isso claro para a população, e mesmo sabendo que R$600 não atende, R$600 não é um valor condizente para se dar a uma família uma dignidade para se manter em um mês, com alimentação, por exemplo, com produto de higiene, enfim. Mas, diante desse contexto, dessa renda básica que muitas pessoas não estão conseguindo acessar, é incrível que algumas lives que eu estou participando, nas nossas redes sociais, muita gente chegando com dúvida, com dificuldade, porque parece que a informação não é um forte desse governo, né? É um governo que lida com desespero, com medo, com muita desinformação, com notícias falsas. Então, eu sinto que... Eu queria saber a sensação de vocês, porque eu tenho observado que as pessoas elas têm sentido muito medo. Porque é um medo como se você estivesse num barco, é uma comparação bem com o Titanic, e você fosse aqueles músicos tocando até o fim. Você sente que o Brasil, nesse momento, ele não está tendo a condução que é necessária. A gente tem um presidente completamente irresponsável com a vida das pessoas. Então, essa necropolítica ou essa política genocida que decide quem morre e quem vive, ela tem sido colocada em prática, infelizmente. Então, essa pandemia, ela veio tocar o dedo em várias feridas que nós temos, né? Então, como a gente pode pensar nesses tempos de pandemia, no que se propõe a discutir nessa live, no direito à moradia? Como estão as decisões, o que vocês têm acompanhado, como estão as ações de despejo nesse tempo, que garantia jurídica, que garantias legais, que garantias políticas a gente tem tido nesse momento para os trabalhadores informais, para os ambulantes e para a população sem teto? Olha, Dani, você retomou bem o problema da desigualdade, né? A pandemia, ela afeta a todos. Todo mundo está sujeito a pegar. Aliás, aqui no Brasil, ela começou como uma doença de classe média alta, de quem viajava para o exterior, tinha essa oportunidade e contraiu o coronavírus lá fora. Agora, depois que ela se generaliza, né, o vírus, ele não é um vírus democrático, como se convencionou dizer, ele não pega todos de maneira igual, né? O vírus pega, obviamente, quem tem menos condições de se prevenir está mais exposto à doença, né? Quem tem menos condições de obter um tratamento está mais exposto à letalidade que a doença pode causar. Então,
Não é por acaso que nos Estados Unidos o coronavírus tem matado, sobretudo, negros e latinos. Não é por acaso que já aqui na cidade de São Paulo, que é o município com maior incidência de coronavírus no Brasil, o epicentro da doença está aqui em São Paulo, as mortes na periferia já superaram em muito as mortes no centro. Então, a desigualdade social brasileira se expressa mais do que nunca num momento como esse, mostrando, inclusive, a importância de se ter um sistema único de saúde, de se ter o SUS. A gente defendia o SUS, Dani, sempre defendemos, faz parte da nossa trajetória, faz parte daquilo que a gente acredita, e era tratado nos últimos tempos no Brasil como se fosse dinossauro, né? Defender o SUS, defender o público, defender atendimento universal, o papel do Estado, né? As pessoas viam, através de um discurso neoliberal que foi jogado para toda a sociedade nos últimos anos no Brasil, as pessoas viam o Estado e o investimento público como um problema. Agora, no meio da pandemia, o SUS virou um consenso nacional. Agora, no meio da pandemia, no mundo todo, as pessoas falam em sistemas universais de atendimento à saúde. E o papel do Estado para fazer investimento público, para garantir direitos, para combater as desigualdades, foi retomado até pelos liberais, né? O Estado de demônio virou solução para muita gente. Então, esse debate, nós temos que fazer ele nesse momento do ponto de vista da proteção social. Os governos têm o papel de, diante dessa desigualdade, assegurar as condições para que as pessoas possam enfrentar a quarentena com dignidade. E é isso que os governos do mundo todo estão fazendo. Inclusive governos de direita, vale dizer aqui, hein? Inclusive, o Bolsonaro ele é um ponto fora da curva até dentro da ideologia dele, né? Até o Trump, que é o herói dele, o ídolo dele, que ele adora lamber bota do Donald Trump, até o Trump reconhece a importância do isolamento social e de dar ajuda econômica para os mais pobres, para os comerciantes, para os pequenos empresários, microempresários, para os trabalhadores informais, garantir emprego. No mundo todo, você tem programas dos governos pagando uma parte importante do salário dos trabalhadores, né? 70%, 80%, com a contrapartida de preservação do emprego. Renda para os mais pobres, né? No Canadá, aprovou $1.200 de renda para as pessoas poderem sobreviver e poderem ficar em casa durante o período em que é necessário na pandemia. Aqui, você lembrou muito bem, Dani, a renda básica, o Bolsonaro queria R$200, ele queria um auxílio miséria. Que família brasileira consegue passar um mês com R$200? R$200 não paga nem as contas, não paga nem metade do aluguel. Quanto menos botar comida na mesa. Então, não tem condição. A gente fez a proposta de um salário mínimo. Essa foi a proposta do PSOL. E a gente conseguiu, a partir dessa pressão no Congresso Nacional, chegar entre 600 e 1.200. Mesmo assim, o Bolsonaro cria todas as dificuldades para pagar. Eu tenho conversado, Maria, você deve estar enfrentando isso aí também, com trabalhadores informais, seja trabalhadores de aplicativo, do Uber, do iFood, sejam trabalhadores ambulantes, que estão tendo uma dificuldade tremenda de obter o benefício. Ainda mais o sem-teto. Como é que a pessoa que está em situação de rua não tem celular, quanto menos o aplicativo, a internet, para poder baixar coisa? Então, assim, não houve a preocupação com os mais pobres. Ontem saiu uma reportagem, com base no estudo do Instituto Locomotiva, do Data Favela, muito boa, dizendo, olha, tem milhões de brasileiros que estão à margem, estão fora da renda emergencial, porque não estão cadastrados no cadastro único, porque não tiveram condições de acessar o aplicativo e por uma série de critérios burocráticos que o governo colocou, até a exigência de CPF regular. Olha o nível, gente. Olha, nós estamos no meio de uma pandemia,
as pessoas com fome, as pessoas passando necessidade básica, quer que tenha CPF regular. Queria um título de eleitor, né? Regular. É um negócio assim impressionante o descaso desse governo com a vida das pessoas. Na verdade, não é uma coisa ocasional. Não é que o Bolsonaro faz isso. Isso é uma política, porque o Bolsonaro aposta no caos. Ele aposta no desespero das pessoas. Ele aposta na fome. Tudo que ele quer ver é esse país pegando fogo com saque, com as pessoas desesperadas, com violência nas ruas, com barbárie, porque esse é o pretexto que ele precisa para impor o tal do AI-5 dele. Esse é o pretexto que ele precisa para poder construir uma alternativa autoritária para a crise. Nós estamos vendo o que aconteceu na Hungria, né? Então, você, neste momento, está junto com as pessoas, com iniciativas de solidariedade, né? Como, por exemplo, o programa das cestas básicas que não funciona. Nós criamos um fundo solidário do movimento social que está distribuindo, já distribuiu mais de 50 toneladas de alimento, além de material de limpeza e álcool gel, em periferias de 11 estados do Brasil. O movimento social está fazendo o que o governo não faz, Dani. Então, eu acho que essa também é uma lição que fica dessa crise, a importância da solidariedade e o papel que nós, da esquerda, que nós, dos movimentos sociais, temos para cumprir nesse momento e para disputar valores, para colocar quais são os valores da sociedade que a gente quer. Uma sociedade marcada pela solidariedade, e não pelo cada um por si, mas não pelo lucro se sobrepondo à vida das pessoas. Esse é um debate que está sendo feito. Esse debate é muito importante de tanto a gente pensar na solidariedade, como a gente pensar nessa questão do lucro que você falou. O que é que isso me lembra, né? Que a gente está sendo chamado a conversar, inclusive sobre aquela... Se a gente pensar, lembram da PEC da morte, né? Da emenda constitucional número 95, justamente no governo Temer, o governo anterior, que vai o quê? Limitar investimento e gastos públicos em duas áreas centrais, que nesse momento estão mostrando o quanto são centrais, que é a questão da educação e saúde. Nenhum país sério que quer desenvolver e quer alcançar justiça social congela ou limita investimentos em saúde e educação. Então, agora você está vendo que, na verdade, a base para o enfrentamento dessa crise com essa pandemia está em pesquisa, porque a gente precisa desenvolver medicamentos que realmente não sejam milagrosos, como está se propagando, mas medicamentos que sejam eficazes. Precisamos de vacina, precisamos de respiradores, de material para EPI, de proteção a custos mais baixos. Então, nesse momento, está se mostrando o quanto a pesquisa, né, o quanto as universidades que tiveram verbas reduzidas, cortadas, diminuição do número de bolsas, de auxílio à pesquisa e extensão, está fazendo falta nesse momento para enfrentar essa pandemia. E também a saúde. Então, no momento que a gente tem uma PEC que limita gastos na saúde, e agora a gente está mostrando que há um caos. Então, quando a gente está num momento que você vê um Rodrigo Maia, por exemplo, ou até o ex-ministro, o Mandetta, se tornarem pessoas como referência, é porque a gente realmente está num caos. Porque a gente não pode esquecer que, apesar dos acertos, a gente tinha um ministro da Saúde que não defendia o SUS, e agora o SUS está se mostrando necessário e indispensável. A gente está vendo como a saúde e a educação são áreas-chave para o desenvolvimento de um país. Então, como muito bem Guilherme falou, num primeiro momento foi uma doença que atinge a classe média alta, e acho que no Brasil inteiro, aqui em Pernambuco, aqui em Recife, ela veio dos bairros considerados mais nobres, que eram justamente pessoas que viajam para fora do país e voltaram e tiveram contato com o vírus, mas no momento de uma transmissão mais ampliada, de uma pandemia, quem vai morrer é quem geralmente morre nesse país, quem vai para a fila do SUS, para os hospitais públicos. Você vê que você tem um presidente da República que no momento que você está perdendo vida de profissionais da saúde sendo contaminado, morrendo, ontem morreu aqui em Recife um médico bem conhecido que estão sendo contaminados, você não vê uma solidariedade em relação a isso.
e a gente faz dessa crise um momento de enfrentamento político. A gente tem que pensar que a política, ela pode salvar, mas ela também pode matar. Então, a gente está no momento de defender políticas sérias e repensar o próprio papel do Estado, né? Se a gente está num momento de... Existe uma defesa no Brasil de um crescimento econômico, de uma economia liberal, e o liberalismo, ele defende o quê? Que o Estado ele seja mínimo. Mas a gente está mostrando agora como o Estado tem sido necessário para enfrentar a crise. E na ausência do Estado, como os movimentos sociais, partidos políticos e várias organizações não governamentais têm se juntado para prestar essa solidariedade que é indispensável nesse momento. E pensar que essa renda, mesmo emergencial, ela não vai atingir boa parte dos brasileiros que são realmente invisíveis, que nem sequer têm identidade, nem sequer têm CPF. Tem muita gente por aí que não vai ter a menor condição de acessar, porque ela não existe sequer para o Estado brasileiro. Então, num país de tantas desigualdades, direito à moradia é um dos direitos que estão sendo atacados num período de pandemia. Então, Maria, eu queria que tu colocasse um pouco qual uma saída possível, o que você acha que nesse momento emergencial pode ser feito como forma de política pública mesmo, como um papel do Estado, qual o papel do Estado nesse momento e qual o nosso papel enquanto movimento social e esquerda para se fortalecer e enfrentar um momento que é tão difícil para o Brasil. Então, eu tenho certeza, né? Eu nem acho, eu tenho certeza que esse momento nosso é o momento de salvar vidas, né? Eu acho que a discussão que a gente tem que salvar a economia, ela não vale nesse momento. Esse momento a gente tem que salvar as pessoas, a gente tem que esquecer a economia, salvar as pessoas, e aí quando isso tudo passar, a gente discute a economia. Porque não adianta a gente ter economia boa se a gente perder um monte de gente, né? Um monte de pessoas morrerem. Essa semana eu perdi 2 pessoas, semana passada, né? Quinta e sexta eu perdi 2 pessoas da minha família, a minha tia, irmã da minha mãe, meu tio, marido dela, ele era gerente de supermercado, e aí se contraiu a doença, levou para casa, morreu ele e a esposa, assim, 24 horas. Então, assim, a tristeza da família de perder 2 pessoas, e a gente sabe que quem vai sofrer mais é o povo da periferia, né? É a população mais pobre, que não tem água, que não tem sabonete, que não tem sabão, que não tem comida. A gente fala dos R$600, que é uma luta do povo de esquerda, né, para a gente conseguir ter esses R$600, que muitas pessoas não vão conseguir pegar, mas vale lembrar que quem vai ganhar R$600, né, ele defendia 200, quem vai ganhar R$600 se tiver um familiar doente dentro de casa, porque quando você fica doente, você começou a ter febre, você não vai logo para o hospital se tratar, você fica em casa de quarentena, então você tem que tomar remédio, você tem que ficar isolado num quarto. Como é que fica essa família que mora numa casa pequenininha, que só tem um quarto com um monte de gente dentro de casa? Então, assim, a saída nossa agora é esquecer a economia, é salvar vidas, salvar as pessoas. A gente precisa, nesse momento, deixar as pessoas dentro de casa, dar comida, as pessoas têm que ter alimentos. A gente tem as crianças que não estão indo para a escola, então, se os seus filhos não vão para a escola, é mais gasto, né? Porque você vai para a escola, você almoça na escola, tem criança que é integral e fica o dia todo na escola e já vem até jantado, mas aí tem agora esse momento que a gente está com todas as famílias dentro de casa. Como é que você quer que um pai de família fique dentro de casa se ele não tem o que dar para o seu filho comer, né? Uma tristeza muito grande. A gente vê o que a gente passou essa semana, de ninguém poder ir no enterro, ninguém poder ir no hospital, e a gente tem que se resguardar para isso não estar acontecendo muito mais amplo, né? Eu fui essa semana em Caxias, ser solidária a um amigo, assim, com medo, né? Máscara, mesmo me protegendo, e aí você vê a quantidade de pessoas na rua, porque o prefeito da cidade, ele falou que, não, a gente vai deixar as igrejas abertas, as igrejas é um local que as pessoas precisam estar indo nesse momento, incentivando a população a vir para a rua, né? Porque está aberta, a pessoa vai para a rua, e agora ele está com coronavírus, mas ele não está no hospital público, né? Ele caçou um lugar melhor para ele ficar. Então, assim, para ele não vai faltar respirador, vai tirar um pobre do respirador para colocar uma pessoa dessa. Então, assim, é o descaso, né? E eu acho que o Bolsonaro ele acaba apostando
numa mortalidade, né? Numa mortalidade muito grande, que vai morrer muito pobre, vai morrer muito idoso, né? Então, assim, para ele, né, a gente tirar um pouco dessas pessoas do mundo, né? Esse mundo que ele acha que ele é o dono, né? É horrível ver isso, né? Se eu vi o que ele fala com as pessoas, assim, é horrível. Como é que a gente conseguiu deixar uma coisa dessa ser um presidente e eu não sei o que vai acontecer daqui mais um tempo, né? Com um louco desse no comando do Brasil, acho que a gente tem que isolar esse cara e estar fazendo essa política mais ampla que a gente sabe fazer, que a gente está aí buscando. Eu acho que o papel dos movimentos é muito importante, né? Porque aqui no Rio, quem está sendo muito solidário a esse povo são os movimentos sociais. As cestas básicas estão chegando na casa dessas pessoas pelos movimentos. São vários movimentos que fez vaquinha online, que está buscando ajuda, ação da cidadania, que estão distribuindo muito alimento. Então, a gente consegue que esses alimentos cheguem na casa das pessoas. Então, assim, a importância desses movimentos sociais, que fica nessa construção. Né? Eu tenho reuniões, 3, 4 reuniões por dia, por mensagem, né, por aplicativo, tentando organizar a cesta básica, o lugar que a gente vai entregar, onde chegou, onde não chegou. Então, assim, esses movimentos na ponta é muito importante. Mas também essa responsabilidade. A gente aqui no Rio, né, a gente teve uma votação na Câmara, um projeto de lei do Tarcísio, e aí foi a renda complementar, mais 420 e poucos reais para uma renda complementar, né, para a pessoa ter pelo menos um salário mínimo para estar vivendo nesse momento. E a gente quer muito que o Crivella pague também esse dinheiro, né? Os camelôs já estão ligando, como é que a gente vai pegar esse dinheiro? Mas, assim, é um projeto de lei que é votado e a prefeitura acaba não cumprindo, a gente tem que fazer um esforço muito grande, a gente faz pressão para isso acontecer, e aí é uma briga muito grande, um movimento social, de governo, de prefeitura, de governo do estado, que ele encomendou 1 milhão de cesta básica, até agora a gente viu essas cestas chegando na base, então quem está fortalecendo essa população a ficar em casa até agora, nesse momento, são os movimentos sociais. Há um mês, eu estou falando da minha vida, porque eu sou camelô há um mês que eu não boto a minha barraca na rua. Há um mês que eu não trabalho, e como eu, várias pessoas. Como é que a alimentação chega na casa dessas pessoas? Como é que a gente faz essa discussão? Como é que o governo está ajudando essas pessoas nesse momento tão crítico, tão difícil, que vai ser desesperador se a gente não tiver esse isolamento maior, esse isolamento social maior. Ô Maria, eu vou só pedir uma parte, a gente está se caminhando já para o fim, porque era mais um bate-papo, uma proposta de a gente fazer essa conversa rápida, mas algumas pessoas estão fazendo comentário aqui, e eu queria citar o comentário de Muna Zein, que ela diz o seguinte, ela faz um elogio à administração de Erundina, à época que ela foi prefeita de São Paulo, no trato com os trabalhadores informais. Ela disse que os trabalhadores informais, eles têm saudade da gestão que legalizou e regulou a economia informal em São Paulo. Então, assim, o Saulo Batista também está dizendo que isso é um momento de a gente pensar não apenas em desenvolvimento econômico, mas em desenvolvimento humano. Então, assim, tem muita gente, a gente agradece quem está acompanhando. Eu aproveito e já vou me despedindo e chamando a atenção que nós precisamos agora realmente de uma grande união, assim, uma grande união nesse sentido de uma grande rede de solidariedade. A gente está mostrando que o desenvolvimento econômico sem o desenvolvimento social, ele é caótico. E essa pandemia, ela tem mostrado e revelado feridas profundas no Brasil. Então, essas desigualdades que a gente tanto fala, que a gente tanto enfrenta, elas têm sido mais evidenciadas durante esse período. Então, é um desafio para a gente do que a gente vai ser ou quer ser, ou qual sociedade a gente vai lutar quando esse caos passar. Então, o modelo que está aí, está mostrando a falência não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente está vendo agora a urgência, não só da solidariedade, mas a gente está vendo a urgência de investimento em áreas tão fundamentais como saúde e educação. Então, assim, nesse finalzinho, Guilherme, eu queria que, antes de tu se despedir, tu falasse um pouco para a gente de uma iniciativa do MTST de questionar o pagamento do Minha Casa Minha Vida para aquelas pessoas daquela faixa que pagam valores menores,
Como é que vocês tiveram retorno disso? Eu vi que teve uma proposta, mas eu queria saber da devolutiva. Como fica quem acessa o programa Minha Casa Minha Vida? Como é que ficam os pagamentos nesse período de pandemia? Olha, Dani, a gente fez uma série de propostas para poder fazer com que as pessoas tenham mais condições de atravessar a crise do coronavírus com dignidade. Dentre essas propostas, era a suspensão das cobranças de prestação de moradias populares no Brasil. Não tem o menor sentido que elas continuem sendo cobradas, aliás, são da Caixa Econômica, é do governo, depende de uma decisão política do governo. Suspende a cobrança, depois que passar a pandemia, retoma. As pessoas não estão pedindo nada para Deus, estão falando, olha, não tem, agora não tem condição, a economia está parada, milhões de pessoas não estão tendo condições de trabalhar. Como é que vai pagar a prestação? O mesmo vale para o aluguel, para a proibição de despejo de reintegração de posse. Aprovou a proibição de reintegrações de posse no Senado e o projeto está parado na Câmara. Tem um substitutivo, aliás, uma emenda para o projeto que o melhora, né? E que envolve a questão de reintegrações coletivas também, não só de despejos individuais, né? Tem o debate da suspensão de cobranças de água, luz, durante esse período, e controle do preço do botijão de gás, que explodiu nas periferias. São uma série de medidas que pegam, que favorecem os mais pobres, os mais vulneráveis, que estão com maior dificuldade nesse momento. Até aqui, pouca devolutiva, né? A gente não vê da parte do poder público, sobretudo do governo federal, mas também de governos estaduais e municipais, uma iniciativa para resolver esses problemas. A contradição daqui, por exemplo, do Dória, do Bruno Covas com o Bolsonaro, tem a ver com o tema do isolamento. Mas nenhum deles está tomando medida também para permitir que as pessoas possam ficar isoladas com dignidade, né? Então, esse debate nós queremos trazer. E tem um debate específico da população de rua, Dani, que nós estamos defendendo, entrando com ação no Ministério Público, inclusive, que é que as prefeituras destinem as vagas de hotel, requisitem as vagas de hotel para a população de rua. E também para mulheres vítimas de violência que não estão podendo ficar nas suas casas, né? Nós temos, na cidade de São Paulo, 25 mil pessoas em situação de rua, segundo dados oficiais. E 40 mil vagas de hotel livres no momento da pandemia. Então, são medidas como essa que a gente tem defendido, o MTST tem defendido, o PSOL tem defendido, para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas. Temos entrado com ação no Ministério Público em vários casos, com projetos de lei em outros tantos casos, mas até aqui nenhuma devolutiva, uma lentidão para tratar desses assuntos no Legislativo e um governo federal totalmente omisso e só dando descaso para a população. Termino aqui te agradecendo a Maria, né, parabenizando pelo trabalho. Maria, sei que você está na linha de frente aí da luta dos ambulantes, dos trabalhadores do comércio informal. Siga firme, minha companheira, porque é muito importante essa luta que você tem feito, que companheiros da Unicab têm feito no Brasil inteiro, né? É fundamental organizar os trabalhadores do comércio informal. E, como bem lembrou, mando aqui meu abraço final também para a Muna Zen, assistente social aqui de São Paulo, ativista, militante histórica. Bem lembrou o que foi aqui a gestão da Luísa Erundina, a melhor prefeitura que São Paulo já teve, gestão popular, que ao invés de dar porrada, encamelou, como muitas gestões fazem por aí, tomar mercadoria, né, tratar no cacetete, tratou no diálogo, tratou com dignidade e garantiu o trabalho de quem precisava trabalhar. Essa é a luta, é proteger trabalhador do comércio informal, é proteger trabalhadores de aplicativo, é proteger o sem-teto. Essa é a nossa principal tarefa, que se sintetiza na ideia de colocar a vida das pessoas acima do lucro. Nós não queremos salvar banqueiro, nós não queremos salvar grande empresário, nós queremos salvar o povo brasileiro diante dessa crise tão grave que a nossa geração está passando. Obrigado, gente. Um abração para vocês. Muito obrigada, Guilherme. Em outro momento, a gente também pode pensar em discutir a questão da taxação das grandes fortunas, que eu sei que é uma coisa que você vem batendo desde a campanha de 2018,
como uma proposta econômica realmente possível e viável para um desenvolvimento social maior no país. Mas a gente deixa isso para um outro momento. Maria, eu queria ouvir tuas palavras, a despedida, eu queria agradecer pela tua luta, por você ser essa guerreira, estar aí de frente, e entender a importância que pessoas como você têm nesse momento, nessa luta de frente dos trabalhadores informais, na luta pela moradia e nesse enfrentamento das desigualdades no momento de pandemia no Brasil. Obrigada, querida. Então, gente, é muito difícil, né? Mas a gente está aqui na resistência, e aí eu acho que quando a gente pega isso, a gente tem que levar até o fim, né? Eu lembro do início da organização do movimento, eu falar que eu não vou abandonar, eu vou estar junto com todo mundo, e aí a formação que eu tive dentro da ocupação, junto com os trabalhadores do movimento dos camelôs, foi muito importante na minha vida. Eu faço parte também da Unicab, Guilherme acabou lembrando, a Unicab é um movimento nacional que a gente construiu desde Copa do Mundo, quando os jogos vêm para o Brasil, então a gente acaba se reunindo, vários estados, a gente construiu essa entidade aí que está na luta pelo direito dos trabalhadores em qualquer lugar, está colocando a sua barraca e está vendendo a sua mercadoria e se autossustentando. Gente, eu acho que é isso, né? A gente precisa continuar nessa luta, e eu queria agradecer, né? Foi muito bom estar aqui batendo esse papo com vocês. O Guilherme é uma referência muito grande de ocupação, de organização do Movimento Sem Teto, e a Dani também, né? A gente conhece essa história linda sua, essa coisa de advogados populares. A gente aqui no Rio de Janeiro tem uma gama de advogados que vivem em delegacia tirando os camelôs da mão da guarda municipal. Outro dia eu estava gravando um vídeo na rua e eu acabei falando, né? A cidade, ela conseguiu, o coronavírus conseguiu tirar a gente da rua, né? Porque é obrigação, a gente tem que sair da rua, mas a perseguição da guarda municipal, a gente, do nosso jeito brasileiro, vai para a rua e a gente luta e a gente enfrenta aqueles guardas enormes, aquele aparato muito grande, truculentos, mas a gente continua resistindo na rua para levar nosso sustento para nossas casas. E aí é isso, gente. É muito bom estar aqui conversando com vocês, trocar experiência. Um abraço, a gente vai estar aí, um abraço distante, né? Agora ninguém segura a mão de ninguém, um protegendo o outro, mas a gente precisa estar isolado para a gente vencer esse momento tão difícil que a gente está passando, e a gente lá na frente, a gente tentar, né, construir um Brasil melhor para todas e para todos, com igualdade para todo mundo, que todo mundo tenha direito a morar, todo mundo tem direito a estudar, todo mundo tem direito a trabalhar, a ocupar as cidades para fazer o que quer, né? Não ocupar, a cidade não tem que ser só para os grandes empresários, para quem tem dinheiro, não, a cidade tem que ser para todo mundo, e morar na cidade é muito importante para quem trabalha na cidade. Quem constrói a cidade somos nós, né? As pessoas que saem da periferia para estar trabalhando em casa de madame, que saem da periferia para ser porteiro de prédio, para construir os prédios, que depois a gente nem consegue entrar dentro, né? Você vê tantos trabalhadores construindo um império que depois ele não entra ali dentro. Então, a gente precisa lutar por esses direitos ser igual, e eu acho que essa coisa, essa discussão de taxação de herança, né, de grandes fortunas, é muito importante, é um tema, assim, que eu gosto muito, porque meu pai trabalhou a vida inteira, e trabalhou duro, trabalhou muito, 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 e só não morreu amigo porque minha mãe pagava um SINAF para ele, entendeu? Então, assim, trabalhar tanto não gera riqueza para ninguém. Eu trabalho desde meus 6 anos na roça, desde meus 6 anos de idade na roça, e eu não sou rica. Todo dia eu tenho que trabalhar para me comer, trabalhar de dia para comer de noite. Então, assim, é isso, essa discussão é muito importante. A gente precisa abrir os olhos das pessoas e fazer as pessoas enxergar o seu direito e ter uma discussão. Eu acho que agora, com esse momento que a gente está passando, espero que as pessoas abram os olhos, a gente vê qual o caminho de um mundo mais justo, igual para todo mundo, que a gente precisa estar conquistando juntos. Estamos juntos e juntas, somos muitos, é tempo de solidariedade. Vamos enfrentar essa crise junto, na certeza que depois dias melhores virão com a nossa luta, a nossa resistência e muita disposição na mudança. Obrigada, companheiros. Nos encontraremos em breve na vida e na luta. Abraços. Tchau.